Oi meninas, tudo bom? Como vocês estão nessa quarentena? Se cuidando, lavando bem as mãos. Vamos lembrar que da importância, né, da lavagem das mãos. Não precisamos entrar em pânico por conta do álcool gel, né? O mais importante é a higiene com as mãos, água, sabão, sabonete, isso é o que importa. Uma nova dinâmica aqui para as nossas aulas, né? Eu vou gravar essas aulas para que a gente possa ir mantendo o ritmo, mantendo, né, a nossa metodologia, nosso conteúdo em dia. Nessa primeira aula eu vou fazer uma revisão, tá, dos conteúdos que nós já vimos, até porque nós tínhamos muitas aulas práticas agendadas, né, então em função da aula prática não tem como nós fazermos agora, então eu vou fazer uma revisão. Para a semana que vem a gente já vai dar início ao conteúdo do semestre, do bimestre que vem, que a gente começaria com carboidrato, tá? Mas a princípio, então agora vai alguma revisão do conteúdo para vocês. Eu vou mostrando os slides, mas vocês vão ver que eu vou estar seguindo os slides que eu já enviei para vocês, então vocês podem pegar lá, né, o primeiro slide que eu mandei, que foi o de bioquímica da água. E aí a gente vai retomando alguns pontos, tá? Até proteínas que nós vimos. Eu peço para que o material que vocês prepararam, vocês enviem entre vocês, tá? E depois, posteriormente, quem ainda não me enviou, envie para mim. Porque a parte de proteína animal, vegetal, né? Leite, foi vocês que prepararam. Bom, então nós começamos falando, né, da bioquímica do alimento, que é o estudo da composição e das reações que levam às características, às mudanças na constituição dos alimentos, né? 70% dos alimentos, isso tem uma variação, mas 70% é composto por água, né? Então nós temos ali, além da água, que pode variar de 70% para mais ou para menos, nós temos proteínas, ácidos nucleicos, as membranas, que são compostas por lipídios, né? Os carboidratos. A água, então, é a maior molécula, né, que se encontrada tanto nas células quanto nos alimentos. Então, ela é considerada um solvente universal. Embora ela seja considerada o solvente universal, nós sabemos que nem todas as moléculas se dissolvem em água, tá? Nós temos, por exemplo, o óleo, né? Ele não se dissolve em água. Mais para frente nós vamos ver que são chamadas de substâncias, né, apolares, tá? Mas de modo geral, a gente consegue dispersar e diluir a maior parte das substâncias em água. A água é muito importante no nosso corpo porque ela ajuda a eliminar toxina, como por exemplo o álcool. Então, pessoas que fazem uso de muita substância tóxica, como o álcool, é muito importante tomar bastante água porque ela vai ser a substância que vai, onde essas toxinas serão dissolvidas, serão diluídas, né? Então, quem toma muito, consome algum medicamento ou álcool, é muito importante tomar bastante água para que essas substâncias possam ser diluídas na água, tá? A origem da água, isso aqui é bem importante a gente retomar, né? Nós temos uma água endógena, quem lembra do que é essa água endógena? É aquela água produzida pelas reações metabólicas do nosso próprio corpo. Lembra lá do ciclo de Krebs, né? Cada reação eu tenho ali algumas liberações de molécula de água. Então, tem sim a produção dessa água endógena, ela é contabilizada, né, que é água produzida devido às nossas próprias reações metabólicas. Água da síntese da proteína, lembra lá quando a gente tem 2 aminoácidos e aí na ligação peptídica entre esses 2 aminoácidos tem a liberação da água? Eu acho que eu até desenhei para vocês no quadro, vamos fazer aqui de novo um pouquinho, ó. Então, eu vou ter lá, vou desenhar aqui, depois eu mostro.
mas eu tenho um aminoácido, né, que tem aquela constituição básica, que tem o grupo NH3. E aí ele vai fazer uma ligação com outro aminoácido que vai ter ali a constituição do C dupla O OH, né? Então, desenhando aqui 2 aminoácidos. Vocês sabem que eu desenho muito bem, então tô perdoada, né? Mas aqui eu teria, né, ó, vamos ver se dá pra entender. Ai, ficou horrível. Mas eu teria o NH3, né? Eu teria a junção aqui do OH com o hidrogênio, liberando uma molécula de H2O. Então, essa seria a água endógena, que é produzida, por exemplo, na ligação peptídica entre 2 aminoácidos para formação de uma proteína. Exemplo de água endógena. Então, ciclo de Krebs, ligação peptídica. Água exógena é aquela proveniente de fora, que a gente toma, né? Pode ser líquida ou que está nos alimentos. Então, qualquer água que foi proveniente da ingestão, ela é considerada uma água exógena, tá? Ela veio de fora. A taxa, isso aqui eu lembro de ter comentado com vocês, a taxa de água de um tecido dentro do próprio organismo, ela vai alterar, ela vai mudar. Então, de acordo com o tecido, com o órgão, vai alterar a taxa de água também de acordo com a idade, né? Mais jovens, bebezinhos, têm uma porcentagem de água muito maior. E à medida que vamos envelhecendo, a gente vai ficando com uma porcentagem de água menor. Então, a idade do indivíduo altera a porcentagem de água do organismo também. E é claro que isso também muda de espécie para espécie, né? Se a gente pegar frutas, a gente sabe que tem frutas que têm um teor de água muito mais alto, outras frutas da mesma fruta de espécie diferente vai ter um teor de água um pouco menor. A atividade de um tecido, né, também vai estar relacionado com a quantidade de água. Então, quanto maior a atividade quanto maior a atividade metabólica de um tecido, maior vai ser a taxa de água que é encontrada nele. A gente tem ali numa tabelinha, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se vocês lembram. Encéfalo de embrião, a gente tem 92% de água, músculo, 83%, dentina e ossos, né, que tem um metabolismo muito menor. A gente já tem ali, ó, os ossos 42% de água e dentina, né, 12% de água. E aí a gente começa a entrar na parte específica do alimento, né? Que alimento que vai deteriorar mais rápido? Lembram lá da nossa primeira aula que eu comentei isso com vocês? Um alimento úmido ou um alimento seco? Por que a gente compra damasco desidratado, né? A própria uva passa, ela dura muito mais tempo, né? Por que a gente então tem essa forma de vender alimentos desidratados? Porque eles vão ter um tempo de geladeira muito maior, um tempo de prateleira muito maior, né? Por quê? Isso já nos mostra que a água é uma característica, né, fundamental para o crescimento do micro-organismo, né? Se eu tenho um alimento, se eu colocar uma uva, né, in natura, e uma uva passa, uma uva desidratada, deixar as duas com as mesmas condições, qual que vai estragar mais rápido? A uva que está in natura, né? Por quê? Por conta da presença de água. Então, isso já faz eu pensar que a presença da água é uma característica fundamental para o crescimento do micro-organismo. Quando eu retiro a água, o micro-organismo não consegue crescer. Então, isso acaba sendo uma estratégia de manutenção e conservação dos alimentos. Eu vou retirar a água, eu vou manter esse alimento preservado por mais tempo, porque não vai crescer micro-organismo. Aí nós aprendemos lá que a água nos alimentos, né? Vamos ver se vocês relembram disso. A água nos alimentos varia, né? De acordo com o tipo de alimento. Nós temos
sementes, né, que já são bem mais secas, né, tem um teor de água bem menor, e outros alimentos que têm um teor de água muito maior, né. A gente tem lá escrito, ó, no slide que está com o título Água nos Alimentos, que os organismos mais desidratados são as sementes, vai ter um teor ali de 10 a 20% de água, isso é bem baixo, né? Mas, voltando, então eu posso estocar por muito tempo, né, uma semente. Se ela pegando a umidade do ar, às vezes isso já é o suficiente para que cresça micro-organismos e eu acaba perdendo aquela semente, perdendo aquele grão, tá? Uma informação importante que está como nota, né, nesse slide, escrito água nos alimentos como título, é que no caso dos mamíferos, no nosso caso, né, para a gente entender a importância da água, uma desidratação de 10% já pode ser considerado fatal, né? Então, a gente tem lá em média de 70% de água no nosso corpo, mas uma oscilação até muito menor do que 10% já vai acarretar vários problemas, né, para a nossa fisiologia. Quando a gente, então, analisa o alimento de acordo com a quantidade da água, o seu tempo, né, de vida, de prateleira, a gente pode classificar os alimentos em perecíveis, semiperecíveis e não perecíveis, né? Então, esses alimentos não perecíveis são alimentos, né, que eles vão ter uma quantidade muito, muito pequena de água, uma porcentagem muito menor, e vai impedir crescimentos de micro-organismos que vão deteriorar esse alimento. Excesso de umidade no alimento faz o quê? Perdemos o produto, né? Dependendo do produto, ele vai ter um excesso de água, a gente vai ter muito pouco tempo para consumir aquele produto. Associado à temperatura, vamos lembrar lá da nossa aula de micro, né? Que nós aprendemos lá na microbiologia, que a gente vai falar na quarta-feira, que temperatura é um fator extremamente importante para crescimento de micro-organismos, por isso que a gente estoca o alimento, né, na geladeira para ganhar tempo, e água. Então, quando eu junto excesso de umidade e temperatura, são fatores que vão favorecer crescimento de micro-organismo e vão fazer com que eu perca aquele alimento, com que aquele alimento se deteriore mais rápido, né? Nós temos ainda, né, nos alimentos, os macro e os micronutrientes, que também nós comentamos lá na microbiologia, que são essenciais, né, são essenciais para a dieta humana. Algum desses macro e micronutrientes, a gente vai falar daqui a pouco, eles estão ligados com a água, eles precisam da água, quem já está lembrando, né, da água disponível, né? E a água, ela é importante pela questão da palatabilidade. Ó, de novo eu tive dificuldade para falar essa palavra para vocês, né? Mas ela está relacionada com o nosso paladar, né? Alimentos que são muito secos, eles não agradam tanto o paladar. Então, sempre tem que ponderar essa questão da quantidade da água, o tempo que eu vou ter disponível para usar esse alimento e a questão do paladar. Às vezes, os alimentos muito secos não vão, né, agradar o paladar das pessoas. A melhor medida da concentração da água de um alimento, né, então que é muito utilizado nas indústrias alimentícias, é a atividade da água, estão lembrando? E aí eu tenho a água no alimento de duas formas, água ligada e água livre. Tanto a água ligada quanto a água livre vai me dar o valor total da água daquele alimento. Mas existe uma diferença de água ligada e água livre, quem lembra? Água ligada, gente, é aquela água que ela não está disponível, as moléculas não estão disponíveis. Então, a água, ela está sendo... A molécula da água está fazendo ligação química com outro constituinte do alimento e ela não está disponível para participar de reação. Então, essa água ligada, ela não pode ser usada nem para micro-organismo, né? Então, não há
desenvolvimento de micro-organismo, crescimento de micro-organismo nesse alimento que tem um teor de água ligada alto, porque essa água não pode ser usada para o micro-organismo. Então, se eu tenho um alimento que tem lá uma atividade de água elevado, eu tenho que saber se essa água desse alimento é uma água ligada ou é uma água livre. Por quê? Se a água ligada é aquela que o micro-organismo não consegue usar essa água, né, para o seu metabolismo, para que ele consiga crescer e assim ele não deteriora o alimento, a água livre é o quê? É aquela água que o micro-organismo consegue usar. É aquela água aquela molécula de água que está no alimento, não participando de ligação com nenhum outro constituinte do alimento. E, portanto, essa é uma água que pode ser usada para o micro-organismo, e aí ele usa dessa água para ter o metabolismo e deteriorar os alimentos. Bom, então a água livre é a água que vai estar disponível, né, para as reações químicas do micro-organismo ou do alimento, que seria a evaporação, para o próprio escurecimento, para as atividades microbiológicas. Aí tem um slide, tá, que tem aqui mostrando o que seria a água livre, tá? Todas as moléculas de água livre e as moléculas de água ligada, que elas estão ligadas a constituintes químicos, tá? Então elas não são disponíveis para as demais reações. E tudo isso de água ligada ou água livre eu chamo de água total. Então, às vezes eu tenho um alimento que tem uma quantidade de água total bem elevado, né? Só que ele tem muita água ligada. Acho que tem até uma questão na prova disso depois, hein? Tem muita água ligada. Então, por isso que esse alimento ele não deteriora, mesmo sendo um alimento que tenha bastante umidade, tá? A gente segue ali, então, né, que a atividade da água, eu sabendo a atividade da água de um alimento, sabendo se essa água está livre ou ligada, eu consigo determinar a taxa de reprodução microbiana, quais reações enzimáticas, se vai escurecer aquele meu alimento, se vai ter reações oxidativas, né, ou hidrolíticas do produto. Posso colocar na embalagem daquele alimento, né, a estimativa desse tempo, do tempo em que ele pode ficar disponível sem deterioração por micro-organismo, tá? Nós temos ali mais próximo, né, a atividade da água, ela é uma tabelinha que vai de 0 a 1. Mais próximo de 1 nós temos as frutas, né, os legumes, tem bastante água, né? A gente tem como número 1 a água pura, e aí nós temos, né, aqui, ó, as frutas, os legumes, mais próximo de 1, e aqui bem próximo de 0, né, de atividade da água, nós temos as sementes, tá? A maioria das sementes vão ter uma pequena atividade da água. Aí tem uma pergunta para vocês, seguindo lá no slide, por que é mais fácil o crescimento de fungo nos alimentos? Quem lembra? Os fungos, tá? Eles são menos exigentes em relação à quantidade de água disponível nos alimentos. Lembra que eu até comentei que é muito mais fácil a gente ver crescimento de fungo nos alimentos dentro da geladeira do que crescimento de bactéria, né? Por quê? Porque os fungos são menos exigentes em relação à umidade. Então, uma pequena umidade, o fungo já consegue crescer, né? Então, em relação a essa disponibilidade de água livre no alimento, o fungo ele consegue crescer muito mais rápido. Ao contrário das bactérias, né? As bactérias são muito mais exigentes em relação à quantidade de água livre no alimento. Na tabelinha que eu mostrei para vocês, tem aqui, ó, a Clostridium, né? Atividade de água para crescimento de 0,95 a 0,97.
Então, e para que o Clostridium consiga produzir toxina, ele precisa de uma atividade de água de 0,97, então é uma atividade de água muito alta. Lembra que eu comentei com o Clostridium com vocês, que é uma bactéria anaeróbica, que cresce em conservas, e conserva tem bastante água disponível. Por isso que ali ele consegue, né, fazer a produção da toxina do Clostridium, né, do Botox, que é extremamente perigoso quando consumido no alimento. Aí a gente tem o outro tipo de Clostridium, né, que também é do tipo A, que também precisa de uma atividade de água elevada, bem elevada, né, de 0,94 a 0,95, para que ele consiga produzir as suas toxinas. A salmonela, ó, salmonela que é o terror, né? A salmonela, para eu ter atividade de água, para que ela tenha crescimento, né, para que a salmonela tenha crescimento, eu preciso de uma atividade de água entre 0,92 e 0,95. Então, por isso que eu vejo muito mais crescimento de fungo nos alimentos do que de bactérias. A maioria das bactérias exigem, né, uma quantidade de atividade de água muito maior. Então, isso faz com que elas não cresçam tão rápido em relação quando a gente compara com os fungos, né? Seguindo a tabelinha ali, eu vou descendo nessa tabelinha, eu vou começar com os fungos. Olha só, o Aspergillus flavus, por exemplo, ele precisa da atividade de água de 0,78 a 0,80. Contra lá a do Clostridium, que era 0,97, né, ó, 0,97 para 0,78, 0,80, então ele cresce com bem menos água disponível, né? Isso o Aspergillus flavus. Os fungos osmofílicos, né, é com 0,6, né? Uns alimentos com pouca água disponível já tem o crescimento de fungo. Tá? Então isso mostra e comprova porque que a gente vê mais crescimento de fungo nos nossos alimentos, né, do que de bactérias. Tem mais uma tabelinha seguindo ali, né? A gente tem a atividade de água, né? Eu tenho aqui 0,20, por exemplo, que é o leite em pó, e vegetais desidratados, né? Floco de milho, que tem 5% de umidade. Eu não tenho proliferação microbiana, é uma faixa de atividade de água de 0,2. Uma faixa de atividade de água de 0,3, me acompanha ali na tabelinha. Depois eu vou ver se eu consigo jogar essa tabelinha para vocês aqui, tá? Que eu acho que eu virar o celular não tá funcionando não, né? 0,3 sem proliferação também de micro-organismo, que eu tenho ali biscoito e torrada, que tem em média de 3 a 5% de umidade. 0,4 eu também não tenho, tá? Proliferação. 0,5 que tem o macarrão, massas contendo até 12% de umidade, temperos, eu também não tenho proliferação. Quando que eu começo? Com o 0,6. Lembra de quem que eu acabei de falar de 0,6? Quem que cresce? Fungo. Então, de 0,6 a 0,65, eu tenho as leveduras osmofílicas, tipo Saccharomyces, tá? Alguns aspergilos, que vão crescer até mesmo em quê? Frutas secas contendo de 15 a 20% de umidade e algumas balas, né, alguns caramelos e até mesmo no mel. Olha o mel ali, tá? Tem a possibilidade de crescimento se ele não for bem armazenado. De 0,65 para cima, então, aí a gente tem ali o crescimento daí de tudo. A gente tem no começo ainda, né, de 0,65 a 0,75 de faixa de atividade da água. Crescimento de fungos. Aí quando que eu começo com bactéria? A partir do 0,75. As bactérias holófilas, aí elas começam a crescer a partir de 0,75 de atividade da água. Seguindo então ali no slide, eu tenho frutas frescas e vegetais, que tem uma atividade da água entre 0,97. Aí segue a tabelinha ali para vocês, isso vocês não precisam gravar, só para a gente compreender por que fruta, frescas e vegetais estragam muito mais rápido do que, por exemplo, os cereais. Eu consigo guardar feijão, eu consigo guardar milho bastante tempo, né? Bem preservado, livre da umidade em casa,
Por quê? A atividade da água dele é 0,1, 0,2. Então, dá para ficar bastante tempo se eu conseguir não deixar ele pegar a umidade do ar. Frutas secas, ó, 0,51 a 0,89, por isso que eu posso também deixar damasco, ameixa, uva passa na minha gaveta por semanas, né? Porque não tem crescimento de micro-organismo. Então, a diminuição dessa atividade da água é usada, como eu já falei, né, pela indústria, para manutenção, né, da qualidade do produto, tá? Como que eu vou reduzir a atividade de água de um alimento? Adição de soluto. Então, eu adiciono sal, açúcar, glicerol. Eu comentei com vocês na aula de micro de por que a gente salga o alimento. Mesma coisa aqui, ó. Eu compro lá. Peixe é uma coisa que estraga muito fácil. Então, eu compro sardinha salgada ou carne charque, né? E tá lá fora da geladeira. Por que não estraga? Porque eu tirei a água disponível, né? A água vai ficar ligada, o sal vai retirar essa água, vai ter essa ligação do sal com a água, não tem água disponível, não tem micro-organismo que vai deteriorar o alimento se eu não tenho a presença da água, né? Então, como que eu reduzo a atividade de água do alimento? Adicionando sal. Açúcar é a mesma coisa. Lembra que eu brinquei com vocês? Se eu abro uma caixinha de creme de leite ou se eu abro uma caixinha de leite condensado, qual que estraga primeiro? O creme de leite, porque o leite condensado eu vou comer tudo, né? Mas o leite condensado ele demora a estragar porque ele tem uma grande quantidade de açúcar, a água vai ficar ligada, então não tem deteriorização, tá? Eu posso remover a água, causando desidratação, congelamento. Lembra que eu comentei com vocês da técnica de liofilizar, né, que congela e depois retira essa água. Então, é uma técnica de preservação dos alimentos, né, os alimentos liofilizados. Lembra da aula prática que nós fizemos, né, que a gente foi secando o alimento na estufa e foi pesando e a gente foi vendo, né, que ia diminuindo o peso. Então, a gente estava fazendo um processo de remoção da água pela temperatura. Então, essa foi a nossa revisão de água, né, de bioquímica de alimentos. Eu vou retomar agora com a aula de proteínas. Vou colocar os slides aqui, só um minutinho. Bom, então agora que vamos começar com bioquímica da carne, nossa aula de proteína. Lembra que as demais proteínas, os slides estão com vocês. Me enviem, acho que a Bia só me mandou. Então, a composição química, né, e bioquímica da carne vai ser o estudo dessa aula. A gente falou sobre carcaça. O que é carcaça? É a musculatura com os ossos e com a gordura. Tudo isso eu vou chamar de carcaça, né? Então, o músculo, os ossos e a gordura formam a carcaça do animal. E aí eu vou ter uma variação enorme de carcaça dependendo do animal. Então, para ovino, eu tenho 50% do peso, que é a carcaça. Para bovino, 55%. Para frango, 75% do peso total é considerado carcaça. E o suíno, 80%, né, do peso é considerado a carcaça. A carcaça, essa composição da carcaça, porque ela é formada por osso, músculo e gordura. A composição da carcaça varia de acordo com o animal. E nós já discutimos que varia também de acordo com a espécie, com a raça, com as condições ambientais em que o animal vive e com o sexo e com o indivíduo, com a idade. Então, são vários fatores que alteram, que influenciam na composição da carcaça, tá? Até a própria forma do manejo, né, do animal. O tecido muscular, que é propriamente a carne, né, varia na carcaça. De ovelhas pode variar de 46% a 65%. Em bovinos varia de 49% a 68%.
e em suínos de 36 a 64. Tudo isso o que? Devido aos fatores ambientais, aos fatores nutricionais, a como que esse animal foi tratado. Tudo isso vai influenciar nessa composição da quantidade de carne, né? De acordo com a alimentação desse animal, eu posso ter menos músculo e mais gordura. Eu posso ter mais ossos, os ossos mais pesados e menos gordura e mais músculo. Então, essa carcaça, a quantidade de músculo varia de acordo com o estado nutricional, a forma de manejo do animal propriamente dito. Se ele tem que caminhar, se ele não tem que caminhar. As carnes são formadas por 4 tecidos específicos que nós já estudamos lá na histologia. Tecido epitelial, né, de revestimento, proteção, tanto interno quanto externo. Tecido nervoso, que vai fazer as conexões neurais e a conexão também entre o cérebro e o corpo, então todas as informações. Tecido conjuntivo, onde vai entrar, né, os ossos, o sangue. E o tecido muscular, musculatura esquelética, né, estriada esquelética e também a estriada cardíaca e a musculatura lisa. A gente sabe que de alguns animais, até as vísceras, né, que são musculatura lisa, é usada na alimentação e algumas são consideradas iguarias, tá? Então, as propriedades e quantidades desses tecidos é responsável pela maciez da carne. Vocês lembram que nós estávamos até comentando da questão da gordura no meio da carne, que vai formar aquele marmoreiro, né? Que está entrando no Brasil essa espécie de boi, né? Que tem essa carne onde já tem a gordura no meio da musculatura. E aí deixa então essa carne com uma palatabilidade melhor, certo? O tecido epitelial, falando um pouquinho ali dos 4 tecidos, né? Então, recobre superfícies externas e internas, que eu já comentei, é removido no abate de alguns animais, porém, alguns animais o tecido epitelial é muito cobiçado. Vocês sabem que eu não como, mas quem come carne, né? O corinho do frango, quando ele é bem fritinho, fica, né, tostadinho, é muito apreciado. O próprio corinho do porco, ele também é muito apreciado, né? A gente comentou que aqui na nossa cidade é vendido até como petisco nos bares, né? Então, para algumas espécies, o tecido epitelial é descartado, para outras ele vai estar relacionado, ele é extremamente importante porque está relacionado com a crocância, com o sabor do alimento, né? Então, ele vai variar muito de espécie para espécie. Eu estava vendo, inclusive, que o peixe, né, o couro do peixe, o tecido epitelial do peixe, também estava sendo usado para fazer tipo aquela pururuca do porco, né? Então, o peixe, há um tempo, o tecido epitelial era descartado, mas agora estão procurando